Pulso Empreendedor. Oferecimento AT Plus, Banco da Família, B-Mind e Nipur XP Investimentos. Pulso Empreendedor no ar com Malek Dabos e Vinícius Chaves. Bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Álvaro. Todos os ouvintes da Mix FM, a gente já começa a semana sempre naquele clima. Começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para que você transforme a sua própria realidade. Esse é o Pulso Empreendedor. Eu sou o Malek Dabos. Eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui da Mix FM todas as segundas-feiras pela manhã às 7 horas da manhã, mas devido ao horário político estamos excepcionalmente neste período a partir das 7h15 da manhã. Você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais, clica aí e segue o Pulso no @Pulso Empreendedor. Você fica sabendo das novidades e também interage com a gente. Vini, nas nossas empresas a gente está sempre atento a diversas questões simultaneamente. Eu acho que é uma característica até do pequeno empresário, do médio empresário, do microempreendedor. A gente acaba tendo que estar atento a muita coisa ao mesmo tempo, né? E aí acaba ficando de certa forma preocupado também com diversas questões. E é certo que ao longo do processo de amadurecimento de uma empresa, essas preocupações também mudam. Então, a preocupação que tem, vamos dizer assim, um microempreendedor individual não é a mesma de um médio empresário ou de um grande empresário. Mas um fato é que alguns conceitos e vivências que a gente tem, eles permanecem, independente do grau de maturidade que o negócio já atingiu. O programa de hoje traz para você dicas do que é importante você olhar no seu negócio, para onde o empreendedor deve manter sempre a sua atenção, para não deixar nada em desequilíbrio, né, Vini? Com certeza, né, Malik? Empreender dá para considerar que é uma arte, né? E você comentou que quando a pessoa tá com um negócio pequeno, ainda ela precisa cuidar de muitas coisas, mas eu acredito também que mesmo pessoas que já têm um negócio um pouco mais maduro, que estão, né, há mais tempo empreendendo, elas acabam também se preocupando com outras coisas, mas o ato de você olhar para muitas coisas eu acho que é uma característica, né, de quem empreende. E a gente vai falar então sobre como você cuidar daquilo que é essencial, né? Cuidar daquilo que é importante, como fazer esse gerenciamento e olhar para as coisas, né? Sem deixar nada cair, né, Malek? Show de bola. Tem palhinha do pulso? Como que Malek, como empreendedor, né? Ele consegue olhar para tudo ao mesmo tempo. A gente tá falando sobre isso, né? É possível? Como que você enxerga isso? Então, eu acho que na prática não consegue olhar para tudo ao mesmo tempo, né? De fato, assim, se ele for trabalhar no nível operacional, se ele quiser estar, por exemplo, na empresa, em todos os setores, ele não vai conseguir, ele não tem como observar tudo ao mesmo tempo, né? Então ele precisa escolher o que é fundamental pro negócio dele, encontrar uma maneira de medir coisas em todos os setores. Eu acho que essa é a questão. Ele conseguir olhar, por exemplo, financeiro, pessoas, marketing. É óbvio que ele tem que, de alguma forma, estar atento a tudo, né? Não ao mesmo tempo, talvez até existem algumas ferramentas, e a gente vai falar um pouco sobre isso no programa também, mas tem que olhar em todos os setores. E aquela máxima, né? Que o olho do dono engorda o gado, ela é uma verdade de certa forma. Então, se o empreendedor, se aquela pessoa que é o dono do projeto, né? A gente não fala de empreendedorismo, não é só empresa, pode ser um projeto também, um chefe de um setor que é um intraempreendedor, aquela pessoa que empreende dentro de uma empresa, né? Se ela não olhar para alguma coisa, para a equipe, para o resultado, não manter o foco, não vai crescer, não vai se desenvolver, né? Você comentou em olho do gado, né, Mari? Que eu acho que um problema que, na verdade não é um problema, mas uma coisa que acontece é que muitas vezes, né, os líderes, né, as pessoas, elas estão inseridas lá, os intraempreendedores ou empreendedores estão inseridos dentro do dia a dia da empresa, mas eles acabam olhando de uma forma automática para tudo, né? E não tem aquele senso crítico de, será que eu tô tendo muito custo aqui nessa área? Será que eu poderia ter mais lucro na outra área? Será que eu conseguiria fazer, ter um resultado melhor? Assim, em vários setores, né? E às vezes é muito por medo, né? Por medo de sair daquela zona de conforto, medo de se arriscar, medo de você, a gente fala muito, né? De entrar na toca do coelho e achar o que tá acontecendo. Então, eu acho que é olhar a realidade, né, Vini? Exatamente. Porque até me veio um exemplo na cabeça agora, assim, sabe aquele empreendedor que diz assim, ei, como é que tá o teu negócio, como é que estão as coisas? O cara diz, não, tá legal, tô vendendo bem, tal, só que não sobra nada pra mim. Então, tipo assim, não, então
tá tudo bem? Você tá olhando, ele tá olhando a empresa, mas bom mesmo, tá né? bom mesmo? Será que ele tá olhando mesmo? Se você não tá tendo esse resultado de alguma maneira, então talvez precise de mais coragem, né? E enfrentar de fato os números, a realidade, buscar as informações certas para de repente dizer, não tá indo tão bem, porque eu vendo muito, eu tenho movimento, as pessoas gostam do meu produto, mas eu não tô tendo lucro, né? E aí as empresas precisam também dar lucro e dar retorno para quem tá investindo. Mas a gente já volta, né, com o nosso bate-papo. Vamos falar rapidinho a dica da BeMind aí, Vini? A gente sempre, quando a gente fala, né, Malik, em gestão aqui no Pulso, a gente já tem aí a parceria certa, né, para indicar para nossa audiência, e com certeza sempre a BeMind, né? Com a BeMind você consegue enxergar a sua empresa de uma perspectiva diferente. É verdade. É muito o que a gente tá falando agora, de você sair daquela visão viciada que você tá do teu negócio e olhar talvez de uma forma mais macro, né? Olhar de uma forma mais de ponta a ponta o que tá acontecendo, sai do automático realmente. Então, né, com a BeMind você terceiriza os processos administrativos da sua empresa e ainda conta com a experiência de um time que é especialista, né? Eles têm experiência em vários tipos de negócio, pequenas empresas, grandes indústrias, né? A gente conhece lá o pessoal, eles têm contato com as mais variadas tamanhos de empresas e com certeza eles vão conseguir agregar para você aí, né, nessa expertise. Então acesse lá o Instagram @BeMindBPO e solicite um diagnóstico do seu negócio. Então a BeMind, né, nosso parceiro especialista aí em gestão, a gente também tem um parceiro especialista em tecnologia, né, que é a AT Plus Telecom. Né, com a AT Plus você possui um leque de soluções tanto para você no seu dia a dia quanto para o seu negócio também. Então, com toda essa mudança de cotidiano das pessoas, muito do tráfego de carros e de pessoas nas ruas, verdade, eles passaram hoje para a internet, né? E a gente sabe que muita gente está enfrentando problemas de internet. Congestionou a internet? Com certeza, cara. Isso é fato, tá, Malik? Que é verdade, cara. Verdade, né? E sendo assim, né, tem muita gente que tá enfrentando essa dificuldade. Então, com a banda larga da AT Plus, você conta aí com IP fixo, velocidade de 50 até 300 megas, suporte local, né, disposto a resolver os seus problemas mesmo, uma conexão em fibra ótica sem par metálico no meio do caminho aí, né, fibra ótica de verdade. Então, liga lá no 0800 789 0800 ou chama no WhatsApp também no 49 32 40 0800. Conversa com a AT Plus aí que eles vão te ajudar a ter um tráfego mais fluido na internet. Isso é super importante, ainda mais como você falou, né? No momento que a gente tá cada vez mais online, né? Vini, verdade. Diz aí pra nós, apesar de ser impossível na prática a gente cuidar de todas as áreas da empresa ao mesmo tempo, como não deixar coisas importantes na empresa afetarem o sucesso daquilo que está dando certo, daquilo que está em foco? Primeiro ponto, eu acho, né, Malik, que a gente tem que entender que nada é perfeito. A gente sempre vai errar em algum ponto e sempre vai ficar alguma coisinha pra trás, né? Isso é verdade. A questão é você avaliar os riscos das coisas que você tá deixando pra trás. E tem uma frase, não lembro quem falou, que empreender com você equilibrar pratos, né? Tem aquela figura, circo, né? assim, do circo, que tem os pratinhos que ficam cabinho de umas vassoura, varetinhas assim, né? E aí você vai ali cuidando de cada área, né? Como se fosse um prato. Tem que ir lá dar um tapinha em cada um, fazer ele girar, e aquele que você não cuidar, uma hora ou outra ele vai cair. A questão é que às vezes aquele prato que cai, né, Malik, ele pode atrapalhar aquela área que você não tá olhando na tua empresa, ela pode atrapalhar aquilo que tá dando certo, aquilo que você tá em foco no momento. Certo. Então eu acho que ter essa maturidade de entender se aquela situação que você está deixando para trás, se você está deixando de lado, não está dando tanta atenção, se em algum momento a gente até comentou, né, que aquele monstrinho pequeno não vai se tornar um grande monstro lá na frente e atrapalhar o sucesso todo do teu negócio. Então, eu acho que é mais esse caminho, assim, sabe, Malik? E você acha que uma rotina, assim, Vini, processos podem ajudar nisso, assim? Ah, com certeza, né? Eu acho que eu sou muito disso e aí tem perfis diferentes de pessoas que vão encontrar a sua melhor forma, né, de trabalhar, de organizar esses processos, mas eu costumo, por exemplo, anotar as coisas, ter realmente um roteiro de coisas que eu preciso fazer, que eu preciso olhar na empresa. Apesar de lá na minha empresa atualmente a gente estar dividido entre áreas, né? Mas mesmo assim, eu acho que mesmo quem empreende sozinho ou quem está à frente de uma equipe toda, você consegue listar as coisas que são importantes e ter como se fosse um checklist mesmo. Por exemplo, na segunda-feira eu vou olhar tais áreas, na terça tais áreas, e seguir fazendo isso todos os dias, né? Eu acho legal isso que você está falando, Vini. Eu pelo menos me enxergo em muitos momentos assim, por ser o empreendedor, o proprietário da empresa, não só aqui do Pulso contigo, mas da minha empresa da UBK também, assim como você é sócio da Platon, dono da Platon também, mas eu me vejo muitas vezes assim, naquela liberdade de agir, de poder escolher, tipo,
eu não cumpro um horário, eu não preciso, por exemplo, prestar contas para alguém, e aí muitas vezes acabo fazendo certas coisas e deixo daqui a pouco aquele pratinho lá, ou deixo aquela coisa às vezes de lado. Fica lá treinando karatê, né? Fica lá treinando judô, karatê, taekwondo. A empresa Kung tá Fu. falindo daí. Kung Fu. A empresa dando tudo errado, o cara treinando Kung Fu. Exatamente. Meditação, tal, não, tô super centrado. Não, mas na verdade, graças a Deus a empresa vai bem, ela tem os seus desafios ali, e aí também eu acredito que a prática esportiva, a saúde ajuda também a gente a manter o equilíbrio para tomar as decisões, mas dentro do que o Vini falou ali, que eu acho super importante, que essa liberdade de agir às vezes atrapalha, porque aí acaba esquecendo aquilo que é estratégico, aquilo que inclusive é a visão da empresa. E aí, Vini, até fazendo uma reflexão, né, dentro da visão da minha empresa lá, eu pude perceber que a gente realiza menos coisas para atingir a visão da empresa do que às vezes para atingir aquilo que é a missão, aquilo que está hoje, né, em pauta, mas como a gente se distrai, como às vezes a demanda do cliente, a demanda do mercado, como às vezes uma necessidade também da própria empresa acaba nos desviando o foco. E aí, o que você falou de ter uma rotina, né, de olhar todas as coisas, é super interessante. Então, eu criei algumas ferramentas que eu quero compartilhar aqui, mas assim, ó, segunda-feira é dia de olhar o financeiro. E daí na segunda-feira também eu faço as reuniões com a equipe de obra, equipe de projetos. Aquilo ali é certo. Então, eu garanto pelo menos que 3 setores da empresa comecem a semana muito bem alinhados. Eu consigo olhar para esses 3 setores, né, e ter muito mais certeza do que a gente tem para fazer durante aquela semana, organização e tudo mais, enfim. E aí entra também, né, Mari, que essa de você, quando você vai organizar as coisas, nem sempre você vai sempre olhar para as mesmas coisas. Certo. Aquilo que a gente comentou no começo do programa, né, de que vai mudando ao longo do tempo, talvez no momento em que uma empresa esteja lá passando, ela precise dar mais atenção pro seu financeiro, como você comentou. Perfeito, um determinado setor, porque né? às vezes tá, né, fazendo algum investimento ou tá pensando em crescer, enfim. Então talvez seja a gente falou do olho do dono do gado, né? Certo. Então essa pessoa precisa olhar mais pro financeiro, realmente controlar. E aí já vou queimar a largada aqui falando de indicadores, né, Malik? Aí você tem indicadores para ir monitorando, para ir mensurando, para ver se você realmente está tendo esse resultado, mas nunca deixando todas as outras áreas de lado totalmente, sabe? Perfeito. Eu acho que esse é um grande problema e pode realmente prejudicar, né? Perfeito, acho que é muita maturidade saber o que olhar no momento, né? Aí também vem essa questão que a gente diz de olhar a realidade, né? Muitas vezes a gente é comportamental, eu não quero olhar um determinado problema da empresa, como você falou, às vezes vira um monstrinho lá, né? Eu não quero olhar, não quero enfrentar aquilo, eu prefiro fazer as coisas que eu gosto de fazer e aí não dou atenção para aquilo, ou às vezes dou atenção da maneira equivocada. Sim. Por isso a gente também sempre fala aqui da BeMind, fala dos parceiros, porque não é por acaso, são empresas que têm propósito, que ajudam a gente também a ter uma visão mais clara sobre aquele setor, de uma forma que muitas vezes eu não quero. Alguém de fora tem muitas vezes essa facilidade e até, vamos dizer assim, essa liberdade de poder olhar e comentar e nos ajudar a construir. Mas eu acho que talvez a grande chave para tudo isso também seja fazer as perguntas certas. Com certeza. Né? E para isso, a gente vai precisar um pouquinho mais de tempo, então a gente vai para um rápido break e nós já voltamos aí com o nosso bate-papo. Mix 7:30, Pulso Empreendedor volta já com oferecimento de BeMind, Banco da Família, AT Plus e Nipur Finance. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. O melhor mix do Brasil, Pulso Empreendedor de volta. Malik Dabos, Vinícius Chaves, é com vocês. É isso mesmo que o Álvaro falou, nós voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Eu sou Malik Dabos. Eu sou o Vinícius Chaves. Nós estamos aqui hoje falando sobre o que você deve olhar no seu negócio, dicas e insights importantes para que você cuide de todos os setores da sua empresa aí e não corra riscos aí, mas a gente vai falar rapidinho, uma dica de investimento muito legal da Nipur Finance. A gente tem conversado muito com muita gente, né? Porque aí a gente acaba também no pulso, no rádio e tal, encontra as pessoas. Tá envolvido aí, né, Estamos Mike? no meio associativista aí com empresários, a gente percebe que o brasileiro, de forma geral, ele tem dúvida na hora de investir, né? Apesar de a gente falar muito em empreendedorismo, investimento, na prática, muitas pessoas têm medo e também não têm conhecimento, às vezes, sobre determinados tipos de investimento. E aí, baseado em histórias de fracasso ou sucesso, o fulano perdeu tudo na Bolsa de Valores, o outro ficou rico na Bolsa de Valores. Tudo isso fica no imaginário
imaginário de muita gente como até se fosse um jogo de sorte ao azar, uma loteria. E não é isso. Investir em ações não é um jogo. É preciso compreender muito bem o cenário econômico, político, mercado financeiro, conhecer as empresas que têm as suas ações na Bolsa de Valores e estar atento também ao que acontece no mundo. Muita gente não tem tempo para isso, mas a Nipur Finance, agente autônomo da XP Investimentos, tem os especialistas que vão te direcionar para os melhores investimentos para o seu perfil. Então você, mulher, empresária, homem de negócios, jovem aí que quer construir um patrimônio, valorize o seu capital, siga a Nipur no @Nipur Finance ou ligue então 49-3554-2566, que eles vão te ajudar aí a fazer um ótimo investimento. Com certeza, né, Mari? E eu acho que a gente fazer o que você falou da Nipur tá muito ligado àquela frase que diz assim, né? Velhos caminhos não levam ninguém a novos lugares, né? Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, se a gente continuar investindo na poupança, né? Que é o que a gente sempre fala aqui, você não vai ter os resultados que as pessoas que estão fazendo a coisa certa vão ter. Melhor na né? poupança do que gastar tudo, mas também. Mas para falar bem a verdade, em rentabilidade, em risco, em patrimônio mesmo, você precisa levar a sério. Eu tenho me dedicado, Vini, um pouco a isso, né? A estudar esse meio, até porque a gente tem o parceiro também que nos ajuda muito, que traz informações, lives, tem muita coisa legal lá no @Nipur Finance, e aí a gente também acaba aprendendo muito sobre economia real, sobre o que está acontecendo no país. Eu só vou te dar um exemplo, mas antes mesmo de todo mundo ficar sabendo que ia faltar alguns materiais na construção civil, a gente já tinha conhecimento, por exemplo, de indústrias siderúrgicas que estavam com os fornos desativados, que ia faltar aço, que ia faltar determinados produtos, que faltavam suprimentos. Então, coisas que muitas vezes estavam lá no meio da pandemia, que a gente não estava sabendo, mas que o mercado financeiro, que a galera que está atenta já tinha enxergado, já estava antecipando muita coisa, né? Então, para fazer tudo isso, você tem que fazer algo diferente, né? Se o seu negócio ele não está evoluindo, se ele está parado ali, se não está indo para frente, pode ser que o seu problema não seja falta de dedicação, mas sim falta de dinheiro mesmo, pra você poder investir e melhorar os resultados do seu negócio. Então, para isso, conte com o Banco da Família, né? O Banco da Família, ele possui aí linhas de crédito especiais pensadas para o seu negócio, né? São várias linhas de créditos lá para as mais diferentes finalidades. Inclusive o seu negócio com certeza vai estar lá também, né? No pacote de soluções que o Banco da Família tem para oferecer. Então liga aí no 0800 648 444 ou também chama o pessoal no @Banco da Família lá no Instagram, agenda uma visita aí e conversa com eles. E por falar em Banco da Família, né, Mari, que amanhã o Banco da Família completa 22 anos, aí são milhares de pessoas e negócios aí transformados realmente com o crédito, e realmente uma instituição que acredita nas pessoas, acredita na sociedade, e a gente deseja aí muito sucesso, né? Parabéns aí para toda a equipe do Banco da Família também, que faz tudo isso acontecer, e desejamos vida longa aí ao Banco da Família. Verdade, 22 anos de muito trabalho para nossa sociedade, né? Proporcionando microcrédito aí, microfinanças aí para muitos empreendedores, para muitas famílias também terem dignidade, né? Com acesso à saúde, a saneamento e a tantas outras questões, né? Voltando então pro nosso bate-papo, a gente estava no ponto de fazer as perguntas certas, né, Vini? O que eu realmente preciso saber sobre, né, o setor da minha empresa. Como que você enxerga isso? Cara, eu acho que é aquilo que a gente conversou. Você precisa estar atento a todos os setores, mas tem alguns setores que eles são, digamos assim, o coração, né, da sua empresa. Principalmente se trata de um negócio que tem fins lucrativos. A gente sabe que tem vários tipos de negócio, mas quando você fala em negócio que precisa lucrar no final do mês, então você precisa estar atento a vendas, precisa estar atento a questão de finanças, né? Se você está conseguindo ter lucro realmente, ou se você não está tendo lucro agora, se você tem uma perspectiva de ter lucro pelo menos à frente, né? Marketing tá ligado ao mercado, à concorrência. Então acho que todas essas coisas mais técnicas você tem que estar sempre de olho, e aí um pouco na linha do que a gente vem falando, né? Se você não tem condições técnicas para olhar isso, às vezes vale mais a pena você delegar isso, ter pessoas ao seu lado que tenham essa capacidade para você focar naquilo que você é bom, que você não pode e que muitas vezes acontece, e eu vejo muitos empreendedores fazerem isso, delargar a sua empresa, ficar de braços cruzados lá, né, curtindo a vida ou não se preocupando com nada, e o negócio ladeira abaixo. Então acho que você precisa delegar desde que você esteja realmente
focado e trabalhando em outras atividades. Perfeito. Né? Antes da gente entrar nessa questão de delegar, que eu acho que é muito importante, queria fazer um comentário sobre essa questão das perguntas certas, assim. Porque muitas pessoas, mas o que é pergunta certa, né? Eu acho que tem que começar de algum ponto. Sim. Um exemplo, assim, por exemplo, do que eu fiz e funcionou muito, Vini, foi começar com perguntas simples. Então, por exemplo, a gente sabe que o tripé da gestão de projetos, para que você tenha um projeto, tenha sucesso, né? Um projeto é aquilo que tem um esforço que tem início, meio e fim, né? Então, a gente trabalha na construção civil sempre com projetos, né? A construção de uma casa tem início, meio e fim. Sim. E aí, para que a gente possa gerenciar isso, a gente cuida de escopo, que é o que vai ser entregue, tempo e custo. Então, o que vai ser entregue, no tempo que vai ser entregue e quanto vai custar aquilo. Isso aí é a base, né? Claro que a gente entra depois em pessoas, qualidade, um monte de outras coisas, mas esse é o tripé, né? Fundamental. E eu comecei fazendo as reuniões com a equipe, fazendo perguntas simples, como por exemplo, o projeto está em dia? Né? E aí as pessoas vão responder de repente numa reunião, não está em dia. Por que não está em dia? E aí a gente começa às vezes com perguntas simples, aprendendo a fazer as perguntas certas. Mas então, muitas vezes, mas o que é fazer pergunta certa? É isso que eu digo. Começa fazendo algumas perguntas que são simples, mas muitas vezes elas respondem mais do que indicadores complexos, né? A gente começa a conhecer a empresa, começa a entender as coisas, e aí sim, vai caminhar depois para um indicador. Quando você começa a perceber que é fundamental daqui a pouco, qual é o número de clientes que eu consigo converter, qual é o número de projetos ou coisas que estão atrasados ou estão em dia. Aí eu começo a criar indicadores, né, vamos dizer, intermediários e depois até mais avançados. Mas quando você fala em fazer as perguntas certas, Malix, desculpa te interromper. Não, manda lá. Você não quer dizer necessariamente que você tem que fazer as perguntas certas para as outras pessoas, também, né? não. Elas podem ser para você, pro seu negócio. Perfeito. Como se o teu negócio fosse uma pessoa e estivesse perguntando assim, perfeito. O projeto tá em dia, ou o cliente está satisfeito, enfim, ou os nossos impostos, enfim. Perfeito. Então tem uma série de questões, né, que são as perguntas certas. Porque às vezes a pessoa tá sozinha, né? Não tem pra quem perguntar, né? E aí eu acho que muito nessa de você fazer as perguntas certas, tem que tomar um cuidado para você não jogar para outras pessoas a responsabilidade que é da liderança, né? Que é da pessoa ali que realmente é responsável pelo negócio, pelo sucesso, né, Maria? Aí eu acho que entra justamente essa questão de delegar, que também daí acaba sendo um erro comum. O empreendedor diz assim, não, então você cuida do setor, né? Aí eu só te cobro, tá em dia, tá ok, tá não sei o que, mas não se envolve, não de fato acaba tendo conhecimento pleno do que acontece naquele setor e cumpre o seu papel de ajudar, de construir junto com a empresa, né? Aquela visão de líder e de chefe, né? Que muitas vezes até tem memes na internet, né? Mas da liderança no sentido de delegar e participar, né? Como que tu enxerga Dar isso? condições, né, Mari? Que eu acho que o papel da liderança ele é fundamental. Eu acho que liderança é uma das habilidades mais importantes nesse programa que a gente está falando hoje aqui, porque você se autoliderar, mas também liderar outras pessoas, né? De ter essa disciplina. E eu acho que o papel do líder, da pessoa que está à frente, ele, como você falou, não é só você mandar, né? Falar para as pessoas, cuide de tal área, mas você tem que dar condições. Você tem que saber pelo menos o mínimo das perguntas certas que você vai cobrar daquela pessoa. Certo. Então, porque muitas vezes não é só por falta de tempo, é por falta de habilidade mesmo, como eu comentei. Certo. Então, às vezes, né, por exemplo, na empresa eu vou contratar alguém de marketing, porque também eu não entendo tanto assim de marketing, eu vou contratar um profissional para isso, né? Eu vou cuidar daquelas coisas que eu sou bom. Então, acho que ter o domínio, né, né, no sentido de saber dialogar com as pessoas, saber liderar, delegar, dar prazos, enfim, então tudo isso ajuda para você não incorrer Agora, em erros, né? Se o empreendedor não conhece aquele setor da empresa, não entende nada, ele às vezes acaba delegando e ficando na mão da pessoa. Verdade. E aí a importância também do empreendedor de alguma forma se capacitar. Por isso a gente fala em associativismo, em estar junto com pessoas para você se manter atualizado e entender também como as pessoas, como o mercado, como as coisas estão se atualizando, né, e se desenvolvendo. Isso eu acho que é muito importante, porque senão a gente fica com a impressão de que tá tudo bem e a pessoa vai dizer, não, tá tudo dominado, tá tudo certo, e você vai acreditar. Você não sabe exatamente o que olhar naquele setor. Então, eu acho que isso é muito importante. Mas você delega a autonomia, né, Mari? Que não delega a responsabilidade. Eu acho que daí, você tendo ciência disso, mesmo que você não entenda tecnicamente de algumas coisas, ou talvez seja desafiador em relação a tempo para você controlar aquela situação, se você não souber quais são os pontos de contato com aquela área, com aquela pessoa, com certeza você pode ter problema no futuro. Isso que você falou é super importante, porque no fim a responsabilidade é do dono da empresa, com certeza. Do empreendedor, é do dono do projeto, do chefe do setor. Não adianta, né? Não que você não deva confiar na equipe, eu acho que não é isso que a gente quer falar, né? Você tem que confiar, você tem que delegar e acreditar que aquela pessoa vai fazer. Mas... Só que, né, tem que ter os feedbacks. E a responsabilidade vai recair sobre você. Com certeza, né, Malik? E sobre comportamentos, Malik, o que você enxerga que é importante em relação à pessoa que, né, para ela poder saber olhar para as coisas certas dentro da empresa? Eu
acho que essa questão comportamental eu pude enxergar que na minha empresa é talvez um dos pontos que mais atrapalhe. Os meus comportamentos e do meu sócio são aquilo que muitas vezes são um grande gargalo da empresa. E é difícil admitir isso, é difícil perceber isso também. Então, eu acredito que algumas das coisas mais relacionadas com esse tipo de liderança é cuidar para não centralizar. Sim. Porque a gente tem uma tendência, não, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo. A pessoa até daqui a pouco que você delegou um papel, né, quer fazer aquilo e você não ajuda a se desenvolver e fica centralizando e amarrando as coisas. Além, claro, de disciplina, uma boa comunicação, né? E aí eu acho que esses aspectos de liderança, de postura, de respeito, de ouvir, né? E aí a gestão de pessoas, meio que pro empreendedor, assim, também é essencial. Então, a gente tem que estudar, tem que estar sempre se desenvolvendo. Não sei como você vê, Vini. Cara, eu acho que é tudo isso que você falou, né, Malik? A gente eu volto porque eu falei no começo do programa, a gente tem que saber que nunca vai ser perfeito, mas acho que humildade também é um ponto importantíssimo, né? Pra você reconhecer as suas falhas. Uma outra, pra finalizar, a gente já tá com o tempo aqui acabando, né? Mas o fato de você também ouvir as pessoas, mesmo que as pessoas que são do teu time, sabe? Certo. Acho que uma dificuldade que muitos líderes têm é de acharem que são os melhores e a opinião dos outros não é válida. Então, você coletar tudo isso, estar aberto, acho que é fundamental para você conseguir receber os sinais, né, de todas as áreas e tomar as devidas decisões e ações, né? Para finalizar sobre comportamento, quer saber o que é atitude empreendedora? Comportamento faz o Empretec. O Sebrae lança constantemente aí turmas do Empretec, aí você vai saber o que é comportamento de líder mesmo. A gente agradece os apoiadores deste programa, a Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes, Wind Digital, Audicom Soluções Contábeis e você que estava conosco aí acompanhando o Pulso. Uma ótima semana, Valeu, grande pessoal, abraço. um abraço. Valeu. Mix 745, Jornal da Mix tem oferecimento de Mega Bebidas, a sua distribuidora Coca-Cola, Amstel, Kaiser, Heineken e Energético Monster para a Serra Catarinense. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios, Lages e região 99915-1050. Feira das Profissões Uniplac, de 21 a 23 de outubro. Mais informações, uniplaclages.edu.br. Infinity Rodas e Pneus, rodas, baterias e serviços com preços e condições super especiais. Fone 3018-4090. Forte Atacadista, bom negócio todo dia e Madeireira Rodrigues exportando para o mundo e investindo na região. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Pulso Empreendedor. Oferecimento AT Plus, Banco da Família, BeMind e Nipur XP Investimentos.